Está chovendo mísseis ucranianos na Rússia. A Ucrânia lançou tantos mísseis que chegaram a encobrir o sol na Rússia. Bases em chamas. Um cenário infernal tomou conta da Rússia, restando apenas terra arrasada e a lembrança aterrorizante do ataque ucraniano a alguns dos seus ativos militares mais valiosos. A máquina de guerra de Putin foi destruída quando a Ucrânia atacou desde fábricas de mísseis até de drones. Esses ataques foram massivos. Eles aconteceram ao longo de fevereiro e começam nas regiões ocupadas de Donetsk, onde a Ucrânia lançou mísseis ATACMS de fabricação americana para destruir completamente os planos da Rússia de avançar, tanto em Donetsk quanto na vizinha região de Zaporíjia. A RFU News informa que a Ucrânia usou mísseis americanos para atacar o centro do 5º Exército de Armas Combinadas russo, perto de Novopetrivka, na região ocupada de Donetsk. Esse exército supervisiona as forças russas no sul da Ucrânia, com foco em Ruliapola e o eixo de Zaporízia. A Ucrânia reagiu à presença do 5º Exército de Armas Combinadas com um míssil de ogiva explosiva de 230 quilos, capaz de destruir centros de comando, controle e outros alvos fortificados. A Ucrânia atingiu um centro de comando em Donetsk, segundo a revista Military Watch, em 25 de fevereiro. Em um ataque simultâneo, também foram alvos depósitos de munição, pontos de controle de drones e um posto de comando e observação. A Ucrânia usou ATACMS pela primeira vez em meses, após suspeitas de que o país tinha ficado sem os mísseis dos Estados Unidos. A última vez que a Ucrânia usou essa arma foi em 18 de novembro, em um ataque na região de Voronezh, Rússia. A Rússia achava que seria a última vez. Não foi. Um centro de comando foi inutilizado em Donetsk, e isso é só o começo dos problemas da Rússia. Fique com a gente, pois vamos cobrir ataques ucranianos ainda mais profundos e intensos que o do ATACMS. Permanecendo em Donetsk, o ataque ucraniano com ATACMS desacelerou as forças russas, que agora concentram mais esforços em Zaporíjia e no sul. Ambos devem ser alvos de uma próxima ofensiva de primavera, junto a outra ofensiva em que a Rússia deve empregar 100 mil soldados para avançar mais no leste da Ucrânia. Um oficial ucraniano disse em 1º de março que o Kremlin planeja capturar 4 capitais regionais da Ucrânia. Na lista de alvos russos estão a própria cidade de Zaporízia, junto com Kherson, Mykolaiv e Odessa. A Rússia ainda planeja criar uma zona de amortecimento em Kharkiv e Sumy, na Ucrânia, algo que não conseguiu durante a ofensiva do verão de 2025. Os mísseis ATACMS da Ucrânia foram lançados para destruir um posto de comando que teria ajudado a Rússia em seus avanços. Contra-ataques em toda a região de Zaporízia também forçaram as forças russas a se retirarem de pontos que teriam sido fundamentais para o lançamento dessa ofensiva no sul. De acordo com Emassia Zuccarelli, o controle foi restaurado sobre 300 km², ou aproximadamente 115 milhas quadradas de território, nas direções de Ruliapola e Zaporíjia, na Ucrânia, até fevereiro. O ataque do ATACMS no fim do mês dificulta muito para a Rússia organizar soldados e retomar o território. E isso é só o começo. Mísseis ucranianos têm voado por toda parte. Agora, vamos abordar ataques ucranianos planejados para destruir o ecossistema de drones russo em fevereiro. Esses não foram os únicos aspectos do poder aéreo russo atingidos pelos mísseis ucranianos neste mês, mas falaremos disso mais adiante no vídeo. Primeiro, os drones russos enfrentaram dificuldades em fevereiro. Mais ou menos na mesma época em que o centro de comando e controle em Donetsk virou uma cicatriz calcinada, a Ucrânia também estava lançando mísseis contra o aeródromo de Kapta, na península da Crimeia ocupada. No que diz respeito aos drones, esse aeródromo foi um alvo porque se sabe que a Rússia lança seus drones Shahed de longo alcance para o território ucraniano, justamente desse aeródromo. Segundo o Kiev Post, esse ponto de lançamento de drones foi criado no fim de setembro de 2025, ameaçando várias grandes cidades ucranianas. A publicação menciona Mykolaiv, Kherson e Odessa, todas cidades que você pode reconhecer das declarações de autoridades ucranianas de que a Rússia vai focar nessas cidades regionais importantes durante 2026. O problema da Ucrânia não era o lançamento de Shaheds pela Rússia, já que isso ocorre durante a maior parte da guerra. O problema da Ucrânia era que o aeródromo de Kasher está bem mais perto do território ucraniano do que outros usados pela Rússia para lançar drones. Locais próximos reduzem o tempo de voo dos Shaheds. Com voos mais curtos, as defesas aéreas da Ucrânia têm menos tempo para reagir e os Shaheds correm menos risco de sair da rota.
Quando os mísseis da Ucrânia atingiram o aeródromo de Kachar, fizeram isso especificamente porque a Ucrânia está tentando eliminar essa ameaça de drones recém-desenvolvida. Um local de lançamento de drones em chamas não serve às forças russas, e como bônus, esse ataque em Kachar ocorreu após a Ucrânia destruir uma aeronave de transporte militar, a N-26, em dezembro. A Ucrânia envia uma mensagem clara para Putin com ataques desse tipo. A Crimeia está vulnerável e a Ucrânia fará de tudo para destruir as ofensivas de drones russas. Para reforçar, Katia não foi o único alvo relacionado a drones destruído pela Ucrânia, com mísseis e drones em fevereiro. A RFU News informa ainda que a Ucrânia lançou projéteis contra uma fábrica na República do Tartaristão, na Federação Russa. O ataque teve um tom irônico. A Ucrânia usou drones para atingir a instalação no Tartaristão, que fabrica drones Shahed, semelhantes aos usados no ataque. A Rússia viu uma imagem espelhada vindo em sua direção. Só que essa imagem em particular explodiu, destruindo qualquer ideia que a Rússia pudesse ter de que está à frente da Ucrânia, no quesito drones de longo alcance. E enquanto tudo isso acontecia, podemos voltar para a região de Zaporizhia. Lá, a Ucrânia também atingiu um depósito de armazenamento e equipamentos, localizado perto do povoado de Vassilevka. Esse depósito estava ligado à unidade Rubicon, possivelmente a única força russa não tripulada capaz de competir com operadores de elite ucranianos. A Radio Free Europe Radio Liberty investigou a unidade Rubicon em setembro de 2025, mostrando como ela prejudica as tropas ucranianas. A Rubicon se destaca na Rússia por ser dividida em várias divisões. A Rubicon virou a unidade tecnológica de elite da Rússia, atuando na Ucrânia e regiões fronteiriças, ao garantir que cada operador use o drone mais adequado às suas habilidades. Aqueles que trabalham melhor com drones FPV, que são os drones de curto alcance usados na linha de frente, se concentram nesse departamento. Operadores da Rubicon controlam drones Shahed lançados das áreas ocupadas da Ucrânia contra cidades e infraestrutura energética ucranianas. Rubicon também coprojeta e testa vários drones usados por ela e outras unidades russas de sistemas não tripulados. Em resumo, é uma peça-chave para a Rússia. Os ataques de Vassilevka da Ucrânia tiram da Rússia os drones que essa unidade utiliza. Afinal, mesmo o melhor operador de drones do mundo não serve de muita coisa para ninguém quando não tem uma máquina de morte voadora do outro lado do seu controle remoto. Os 3 ataques ucranianos com drones mostram foco nos pontos de lançamento e nas linhas de montagem da operação de drones da Rússia. O objetivo da Ucrânia aqui é suprimir as taxas de disparo de drones da Rússia em toda a linha de frente, além de proteger seus centros urbanos e infraestrutura contra os drones do tipo Shahed de longo alcance que a Rússia tem lançado em grande quantidade contra a Ucrânia. Quando dizemos em grande quantidade, é isso mesmo. Em 1º de março, o Pravda noticiou comentários do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Ucranianos enfrentam milhares de ataques russos com diferentes armas. Só na última semana do inverno, a Rússia usou mais de 1.720 drones de ataque, quase 1.300 bombas aéreas guiadas e mais de 100 mísseis de vários tipos contra a Ucrânia, revelou Zelensky ao comentar sobre a última semana de fevereiro. O presidente da Ucrânia também disse que a Rússia lançou quase 19 mil drones de ataque contra a Ucrânia durante os 3 meses de inverno, de dezembro a fevereiro, o que equivale a cerca de 6.333 por mês. Esse grande número de drones sobrecarrega as defesas aéreas da Ucrânia e destrói sua infraestrutura energética. Na ofensiva de mísseis da Ucrânia em fevereiro, uma das prioridades era acabar com a capacidade da Rússia de lançar tantos drones. Os próprios mísseis da Rússia, que mencionamos anteriormente no vídeo, também estavam entre as prioridades. Vamos revelar como a Ucrânia prejudicou a estratégia de mísseis da Rússia. Mas antes disso, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar nesse botão e ficar por dentro de tudo. Em seguida, vamos para a fábrica de Votkinsk, que fica situada na República da Udmurtia, a cerca de 1.400 quilômetros ou 870 milhas da Ucrânia. Putin acreditava que a fábrica estaria segura, pois, independente da defesa ucraniana, eles jamais teriam esse tipo de armamento, que não só poderia viajar quase 900 milhas para alcançar Votkinsk, mas também seria capaz de atingir diretamente uma instalação responsável pela construção. Mísseis balísticos Iskander, mísseis hipersônicos Orezhnik e outros projéteis devastadores vêm sendo lançados pela Rússia contra a Ucrânia desde o início da invasão brutal de Putin. Putin estava errado. A Ucrânia tem o Flamingo. No fim de fevereiro, esse híbrido avançado de drone e míssil decolou.
O 1.400 km não era nada para uma arma que tem um alcance de 3.000 km, ou 1.864 milhas. E quando os mísseis Flamingo da Ucrânia chegaram à fábrica de Votkinsk, eles atingiram com uma fúria imensa que só pode ser provocada por uma arma carregando uma ogiva de 1.150 quilos, ou mais, de 2.530 libras. Votkinsk nunca teve chance. Relatórios indicam que a chuva de mísseis da Ucrânia destruiu uma oficina que processava peças de metal para mísseis balísticos e hipersônicos perigosos da Rússia. Na cobertura ao vivo do ataque da Ucrânia a Votkinsk, em 21 de fevereiro, a BBC exibiu imagens de satélite mostrando grandes danos à instalação. Vemos um grande buraco no telhado da oficina atacada pela Ucrânia, indicando que o Flamingo penetrou e detonou sua ogiva explosiva dentro de uma instalação usada para garantir o fornecimento contínuo de mísseis à Rússia. A Ucrânia realizou outros ataques em fevereiro, dos quais falaremos em breve. Este ataque a Votkinsk pode ser o mais importante. Por mais prejudiciais que sejam as hordas de drones da Rússia, são os mísseis russos que são responsáveis pela maior parte da destruição aérea que a Rússia desencadeia sobre a Ucrânia. Em janeiro, a Rússia lançou um ataque noturno de mísseis à Ucrânia, incluindo o hipersônico Orezhnik. Isso marcou apenas a segunda vez que a Rússia usou seu míssil aterrorizante, que é capaz de viajar a velocidades superiores a 13.000 km, ou 8.000 milhas por hora. E foi um lembrete devastador de que, apesar de todas as suas muitas falhas e erros estratégicos na Ucrânia, a Rússia ainda possui mísseis extremamente poderosos, que podem causar muitos danos. A Rússia intensificou ataques com mísseis na Ucrânia. Na mesma declaração em que revelou o número de drones lançados pela Rússia no inverno, Zelensky disse que o país também enviou 738 mísseis à Ucrânia. Isso representa cerca de 246 mísseis por mês, ou 8 por dia. As coisas pioraram também em fevereiro. Em 1º de março, o Moscow Times noticiou que a Rússia lançou mais mísseis contra a Ucrânia em fevereiro do que em qualquer outro mês dos 3 anos de invasão. A Ucrânia enfrentou um aumento de 113% nos ataques com mísseis em relação aos 135 lançados pela Rússia em janeiro, indicando que a Rússia está gastando seus estoques em uma campanha aérea chocuna para incapacitar a Ucrânia. Nesse cenário, o ataque da Ucrânia a Votkinsk ganha ainda mais relevância. Sem fabricar mais mísseis como os usados em fevereiro, a Rússia terá que reduzir sua estratégia de mísseis. A opção de Putin é usar os mísseis do país até esgotá-los, antes que Votkinsk volte a operar. Claro, a Ucrânia também vai ficar de olho nos reparos em Votkinsk. Não seria surpresa ver o Flamingo decolar de novo quando a Rússia estiver prestes a reparar os danos causados pela Ucrânia na instalação. A tempestade de mísseis da Ucrânia foi lançada contra as capacidades de drones, mísseis e comando da Rússia. Para muitos países, isso bastaria. A máquina de guerra russa já foi abalada pelos ataques citados, mas para a Ucrânia, como dissemos, nunca há ataques demais contra quem tenta tirar sua soberania. Mais mísseis e drones saíram da Ucrânia rumo a alvos estratégicos na Rússia e territórios ocupados em fevereiro. Vamos encerrar com um resumo das conquistas da Ucrânia no fim do mês. Primeiro, armas de longo alcance da Ucrânia atingiram Saransk, na Rússia. Lá, a Ucrânia atingiu uma fábrica que fornece eletrônicos de potência usados em vários sistemas militares da Rússia. Foi atingida uma fábrica que fornece eletrônicos usados em sistemas militares russos. A fábrica Progress de Cheboksary voltou a pegar fogo após ataques anteriores da Ucrânia, que já haviam interrompido suas operações. Moradores divulgaram imagens nas redes de grandes nuvens de fumaça preta saindo da fábrica, após o ataque da Ucrânia que causou danos. Em Perm, a Ucrânia atacou de novo, desta vez a fábrica química Metafrax, causando várias explosões e possivelmente destruindo produtos químicos usados pela Rússia na fabricação de mísseis. Inclui-se metanol, hexamina, formalina, resinas sintéticas e outros químicos usados pela Rússia para fabricar equipamentos essenciais para seus soldados na Ucrânia. Ainda vieram mais ataques. A Ucrânia também lançou projéteis em Micherinsk, na Rússia, atingindo outra fábrica Progress. A instalação produzia sistemas de navegação e giroscópios, entre outros, e é fácil perceber para quais armas a Rússia precisa desses componentes. Mais mísseis russos foram abatidos nesse ataque. O mesmo resultado ocorreu após um ataque da Ucrânia em Ryodkino, Rússia. Desta vez, a Ucrânia destruiu uma instalação que fabrica componentes de combustível para os mísseis de cruzeiro KH-55 e KH-101 da Rússia, ambos frequentemente usados nos bombardeios massivos de mísseis que a Rússia lança contra a Ucrânia. Já estamos ficando sem fôlego, mas a Ucrânia segue realizando ataques.
Na Nevenomysk e Voskrozensk, a Ucrânia atacou fábricas químicas de precursores explosivos. E em Rostov-no-Don, a Ucrânia ataca a instalação industrial Empils, provocando uma série de incêndios que se espalharam tanto que também afetaram a infraestrutura ferroviária e os tanques de armazenamento de óleo da instalação. Ainda não terminamos. A fábrica Atlant Aero, em Tagarrog, que fabrica drones Orion e sistemas de guerra eletrônica russos, foi atingida. Fábricas de eletrônicos e materiais em Penza, Kazan e Elets também foram alvo de drones e mísseis ucranianos. A Ucrânia também causou incêndios em uma instalação de reparo de navios em Nizhny Novgorod e na fábrica de borracha sintética Efremov, produtora de polímeros usados pela Rússia em explosivos e combustível sólidos para foguetes. Preciso de 1 minuto para me recuperar depois de recapitular tudo isso. Estamos vendo uma estratégia de atrito em camadas, potencializada pelo surgimento de mísseis como o Flamingo e a provável chegada de mais mísseis ATACMS dos Estados Unidos à Ucrânia. Todos os ataques que cobrimos visavam destruir a capacidade da Rússia de guerrear. Em vez de só eliminar tropas e equipamentos, a Ucrânia está destruindo a máquina de guerra russa de dentro para fora. Mísseis destruídos, drones abatidos e instalações essenciais que permitem à Rússia fabricar suas armas estão em chamas e talvez nunca mais operem, resultado da forte estratégia aérea da Ucrânia. Um país que já dominou a guerra de atrito defensiva, comprovado pela perda de mais de 1,26 milhões de soldados russos na defesa da Ucrânia, agora usa uma estratégia de atrito ofensivo. A Ucrânia começou tudo isso em 2025. Siesk disse exatamente isso ao fazer um balanço do ano, afirmando: "Este ano provou que somos capazes de esgotar sistematicamente o inimigo e reduzir significativamente seu potencial." As forças de defesa impediram o agressor de executar seus planos, mantiveram posições estratégicas ucranianas e prepararam o terreno para novas operações das Forças Armadas da Ucrânia. Em 2026, a Ucrânia acelerou sua estratégia de desgaste ao máximo. Em fevereiro, instalações e pontos militares na Rússia e territórios ocupados foram incendiados. Putin agora deve se perguntar o que o resto de 2026 reserva para ele e sua invasão fracassada. A estratégia de ataques em profundidade da Ucrânia esgota a Rússia há mais de 1 ano. O único obstáculo dessa estratégia era que a Ucrânia usava drones de longo alcance sem poder de fogo para causar danos permanentes. Isso não é mais um problema. A Ucrânia liberou sua genial estratégia rosa para alcançar a vitória total sobre a Rússia. O Flamingo alçou o voo e está prestes a acabar com a Rússia para sempre. Essa nova estratégia combinou poder com precisão, mísseis com drones, ataques em profundidade com a destruição total da máquina de guerra russa. Vimos o exemplo perfeito da estratégia rosa da Ucrânia em ação em 21 de fevereiro. Foi quando o Estado-Maior da Ucrânia confirmou que havia usado seus mísseis Flamingo para atingir um dos alvos mais valiosos da Rússia. A ameaça rosa da Ucrânia percorreu mais de 1.400 quilômetros, ou 870 milhas, para atingir diretamente a fábrica de mísseis Votkinsk, na República da Udmurtia, na Rússia. O ataque foi devastador, segundo a análise quadro a quadro das imagens dos mísseis Flamingo destruindo a fábrica, publicada pela Defense Express. As imagens mostram o Flamingo atingindo com precisão, sugerindo que ele usa um sistema de guiagem ativado na fase final, além dos sistemas que o direcionam por centenas de milhas até o alvo. O Flamingo também aparenta ter penetração. As imagens mostram um dos mísseis da Ucrânia atingindo a parede de uma oficina em Votkinsk, seguido por 2 clarões muito distintos, visíveis do outro lado do prédio. Em outras palavras, o Flamingo não detonou no impacto. Ele entrou no alvo e então explodiu, maximizando o dano que causou. A onda de explosão se espalhou pela oficina, segundo a Defense Express, e foi forte o bastante para causar danos estruturais internos que destruíram toda a instalação. Essa é a nova estratégia rosa em ação. Uma profecia destrutiva sobre o futuro da Rússia, que analisaremos em instantes. Antes disso, o ataque da Ucrânia foi muito mais bem sucedido do que a Rússia gostaria que você acreditasse. Imagens de satélite divulgadas pela BBC mostram o grande buraco em um galpão de Votkinsk, indicando que a Ucrânia atingiu diretamente uma fábrica que produz importantes mísseis russos. Acredita-se que os mísseis Iskander, Yars, Bulava e Oreshnik sejam todos produzidos nesta fábrica, e segundo Defense Express, as luzes estavam acesas quando os mísseis Flamingo da Ucrânia chegaram. Em outras palavras, os russos estavam lá quando os poderosos mísseis rosas deram as caras. Quando o Flamingo bateu a porta, muitos mísseis chegaram.
Após o ataque, o presidente Volodymyr Zelensky elogiou a nova estratégia rosa da Ucrânia. Segundo o Pravda, Zelensky afirmou que todos os mísseis enviados pela Ucrânia atingiram a fábrica de mísseis em Votkinsk, sugerindo que a Rússia tem grande deficiência nas defesas aéreas necessárias para barrar a nova arma da Ucrânia em vastas faixas de centenas de quilômetros de seu território. Não direi quantos mísseis Flamingo foram usados desta vez. Alguns foram interceptados pela defesa aérea russa, outros não, e houve acertos diretos. O mais importante é que todos os mísseis lançados atingiram o alvo, declarou Zelensky. O presidente da Ucrânia destaca que o Flamingo é conhecido pela alta qualidade e precisão. E vimos os resultados dos dois em 21 de fevereiro. Porém, também vimos a Ucrânia conquistar algo inédito. Ataques em profundidade já não são novidade para o país. Só em 2025, os drones de longo alcance da Ucrânia tiveram mais sucesso do que nunca, destruindo a infraestrutura de refino de petróleo da Rússia nesse processo. Em 2025, a Ucrânia tirou de operação cerca de 38% da capacidade de refino da Rússia, quase só com drones de longo alcance. Foi um bom resultado para a Ucrânia, mas sempre pode melhorar, e é aí que a estratégia rosa entra em cena. O que a Ucrânia conquistou em Votkinsk foi algo inédito na guerra, mesmo já tendo usado mísseis Flamingo antes de 21 de fevereiro. Segundo Fabian Hoffmann, pesquisador de doutorado na Universidade de Oslo, Hoffmann, de uma instituição que pesquisa tecnologia de mísseis e política de defesa, disse ao Kiev Independent que o ocorrido em 21 de fevereiro foi algo inédito vindo da Ucrânia. O ataque na noite de 20 para 21 de fevereiro foi a primeira vez que a Ucrânia atingiu diretamente um alvo central da indústria de mísseis da Rússia, com um míssil pesado, disse Hoffmann. O que antes era uma estratégia fortemente baseada em drones recebeu uma grande atualização. O plano da Ucrânia, conforme avança, é ampliar seus ataques de longo alcance com drones e armas pesadas como o Flamingo, ganhando mais opções. Enxames de drones e mísseis Flamingo podem ajudar a Ucrânia a sobrecarregar as defesas aéreas russas. O Flamingo pode atingir áreas-chave da indústria de defesa russa, enquanto drones desgastam a produção de energia e outros ativos menos protegidos. Esta é a estratégia de ataque profundo da Ucrânia, mas não do jeito que você conhece. E vamos nos aprofundar mais sobre o que é essa estratégia e o que ela significa para a Rússia um pouco mais adiante. Outro feito inédito que a Ucrânia alcançou em 21 de fevereiro foi o disparo de um alerta de míssil sem precedentes que soou por toda a Rússia. O Kiev Independent noticiou isso em 27 de fevereiro, destacando que Votkinsk não foi o único alvo da Ucrânia em 21 de fevereiro. Um impressionante total de 13 regiões russas emitiram alertas de míssil, com algumas tão distantes quanto o Oblast de Orenburg, que fica nos Montes Urais do Sul e está a cerca de 1.000 quilômetros, ou mais de 620 milhas da Ucrânia. Das 13 regiões, 8 foram obrigadas a emitir alertas de míssil pela primeira vez desde o início da invasão brutal de Putin à Ucrânia. Dos mísseis Flamingo lançados pela Ucrânia contra a Rússia em 21 de fevereiro, só há confirmação de que um foi abatido. Pelo menos isso é uma confirmação. Do lado russo, as autoridades da República de Chuvashia afirmam que derrubaram um Flamingo usando seus sistemas de defesa aérea. Outro míssil ucraniano saiu do curso, segundo o Kiev Independent, confirmando o que Zelensky já havia dito antes no vídeo. O que deveria assustar Putin não é só o Flamingo ter decolado. É que o Flamingo está fazendo exatamente o que foi projetado para fazer. O rosa virou o novo preto na Ucrânia, e o Flamingo rapidamente se firma como a arma que o país sempre afirmou que era. Depois de ser anunciado no verão de 2025, as notícias sobre o Flamingo e seu desenvolvimento sumiram por um curto período antes de a Ucrânia começar a usá-lo contra a Rússia. Mas o que aprendemos sobre os mísseis da Ucrânia, que talvez possam ser mais precisamente categorizados como um híbrido de drone e míssil, é que eles são mais rápidos e muito mais poderosos do que os drones de longo alcance que a Ucrânia usou durante grande parte de 2025. Esses drones normalmente podem viajar a velocidades entre 250 e 350 km por hora, ou 155 a 217 milhas por hora, o que teoricamente os torna mais fáceis de serem abatidos do que os mísseis. O número de ataques bem-sucedidos que a Ucrânia realizou com esses drones sugere que a suposta facilidade de defesa não é bem o que a Rússia esperava que fosse. Ainda assim, Flamingo é uma ameaça bem mais perigosa. Ele pode atingir velocidades subsônicas de cerca de 900 km por hora, ou 560 milhas por hora, e pode manter essa velocidade por um alcance impressionante de 3.000 km, ou cerca de 1.860 milhas. Quando o Flamingo atinge o alvo, não leva a ogiva pequena comum em drones de longo alcance.
Não são apenas alguns quilos de poder de fogo chegando a lugares como Votkinsk. Cada flamingo tem uma ogiva de 1.150 quilos, ou cerca de 2.500 libras, de acordo com o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, ou IISS. Então não é qualquer arma de longo alcance. Segundo o IISS, está entre os maiores sistemas de mísseis de cruzeiro lançados do solo e os de maior alcance no mundo. Foi projetado para ser o mais barato possível. A Ucrânia não divulgou o custo de produção, mas estima-se que a nova arma poderosa da Ucrânia custe cerca de $500 mil por unidade, valor bem inferior ao esperado para um míssil de cruzeiro. O Tomahawk dos Estados Unidos custa cerca de $1.400.000 por unidade, e mesmo as versões de maior alcance ficam cerca de 300 milhas atrás do Flamingo. Está claro que o Flamingo supera os drones da Ucrânia, para dizer o mínimo. Essa melhoria possibilita ataques em profundidade, mas não do jeito como a Ucrânia vinha fazendo até agora. Antes de entrarmos nesse assunto, se esse é o tipo de análise que você quer ver mais, inscreva-se no programa militar. Explicamos isso toda semana. Hoffman detalha o que o Flamingo oferece e que os drones ucranianos não oferecem, e sua opinião coincide com a análise da Defense Express comentada antes no vídeo. Um drone de longo alcance geralmente explode nas camadas externas, mas com o Flamingo, há boa chance de penetrar o alvo antes de explodir, maximizando o dano. Hoffman afirma: dói muito mais do que acertar com um drone de longo alcance. É isso, acima de tudo, que torna a nova estratégia rosa da Ucrânia um grande problema para a Rússia. A Ucrânia agora possui uma arma mais poderosa que qualquer outra em seu arsenal, capaz de alcançar alvos tão profundos na Rússia, que alvos que Putin jamais imaginou que pudessem ser expostos estão agora no radar da Ucrânia, e como demonstrado em Votkinsk, pode atingi-los com precisão, mesmo após viajar centenas de milhas. A Ucrânia ampliou sua capacidade de ataques em profundidade. Esses ataques mudam diretamente as posições russas na guerra, aponta o Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia. Isso ocorre novamente em Votkinsk. A Ucrânia, ao destruir, mesmo que temporariamente, uma linha de produção de mísseis russa, gera um efeito dominó que retorna como uma grande onda ao país. Mísseis não podem mais ser feitos. Isso obriga a Rússia a usar estoques atuais em ataques de longo alcance. Quando esses estoques acabarem, a Rússia não poderá mais atingir a Ucrânia com força à distância. No terreno, isso significa que os soldados são forçados a atacar defesas que não foram enfraquecidas pelos mísseis russos, o que, por sua vez, permite que a Ucrânia monte uma defesa mais forte. Devido a essa defesa, mais soldados russos morrem, aumentando o número de 1.266.000 baixas que a Rússia já sofreu até agora em sua invasão. Isso não é novidade em relação ao que a Ucrânia está tentando alcançar com sua abordagem de ataques em profundidade. O novo é o poder que a estratégia Pink coloca em jogo. Antes, a Ucrânia conseguia danificar pequenas partes da máquina de guerra russa, mas agora pode eliminar componentes inteiros. O Flamingo pode tornar perdas temporárias de capacidade em permanentes. Instalações como a de mísseis Votkinsk, antes impenetráveis aos drones ucranianos, tornam-se vulneráveis. De repente, Putin e seus aliados do Kremlin enfrentam uma nova arma capaz de atingir alvos diretamente, e o que preocupa ainda mais a Rússia, parece menos vulnerável às defesas aéreas russas do que Putin imaginava. A nova estratégia Pink dá à Ucrânia grande vantagem nas negociações de paz com a Rússia. Em dezembro, o colaborador da Forbes, Vikram Mittal, destacou que os ataques ucranianos com drones de longo alcance, intensificados na segunda metade de 2025, já enfraqueciam bastante a Rússia. Os ataques de drones enfraqueceram a capacidade de combate prolongado da Rússia. Eles atuam em vários níveis, atacando forças russas, limitando o abastecimento das tropas e reduzindo recursos para financiar soldados e equipamentos, diz Mittal. Acrescenta que a Ucrânia pode usar o sucesso de ataques em 2025 para mostrar como atinge alvos estratégicos bem no interior da Rússia durante negociações de paz. Agora imagine essa vantagem ainda maior. Não se trata mais apenas de a Ucrânia atingir alvos estratégicos. A Ucrânia pode conseguir isso com uma arma capaz de eliminar totalmente esses alvos. O pesquisador sênior do Museu de Aviação do Estado, Valery Romanenko, resumiu bem ao falar à rádio NV em agosto passado. Isso quer dizer que 2 ataques diretos em fábricas militares russas, que produzem armas usadas contra a Ucrânia, bastariam para paralisar qualquer uma delas por pelo menos 1 ano. O ataque criaria uma cratera de 20 metros de diâmetro, disse Romanenko, e acrescentou: isso coloca a Ucrânia no mesmo nível dos russos.
Romanenko afirma que com a estratégia rosa, cerca de 90% do complexo militar industrial russo está agora ao alcance da Ucrânia. Com mais aprimoramentos, o Flamingo pode ser a chave para eliminar os outros 10%, incluindo as fábricas dos caças Su-34, que a Rússia usa para bombardear a Ucrânia com seus mísseis. Romanenko também detalhou como a Ucrânia poderia atingir Votkinsk em entrevista de agosto. 6 meses depois, o Flamingo fez exatamente o que especialistas previram. É isso que a estratégia rosa significa na teoria. A Ucrânia pode apontar para o Flamingo e dizer: olha, esta é uma arma que Putin nunca imaginou ser possível e que pode degradar as capacidades de combate da Rússia de maneiras totalmente novas. Danos já graves à máquina de guerra da Rússia viram massacre da capacidade de combate de Putin. No orçamento, ataques mais graves causam mais perdas financeiras e aumento nos gastos com reparos. Também existe o lado prático da estratégia rosa a considerar. Apesar de poderoso, o Flamingo não é uma arma perfeita e pode ser abatido, como ressaltaram Rússia e Zelensky após o ataque a Votkinsk. Esse fato pode levar a Ucrânia a adotar a estratégia russa de atacar com drones para sobrecarregar as defesas aéreas, permitindo que mísseis mais potentes penetrem as defesas aéreas e atinjam seus alvos. Mittal discutiu essa estratégia, que dependerá muito da produção caso a Ucrânia queira aplicá-la. Vamos falar sobre isso em breve. Mittal observa que a estratégia russa de combinar mísseis e drones, usada amplamente na segunda metade de 2025, é uma das poucas táticas que realmente valem a pena para a Ucrânia copiar. Mittal aponta para um ataque em 2 de outubro que envolveu 7 mísseis balísticos Iskander-M, 7 mísseis de cruzeiro KH-5969 e 21 mísseis de cruzeiro Iskander-K. Todos esses mísseis voaram para a Ucrânia, junto com 381 drones que foram lançados das regiões de fronteira, resultando em 78 drones e 18 mísseis, incluindo todos os mísseis balísticos Iskander-M, atingindo seus alvos. Mittal afirma que o ataque mostrou que a Rússia adotou uma nova estratégia, com menos ataques, porém mais coordenados e intensos, usando drones e mísseis contra a Ucrânia. Ao combinar esses ataques, que acontecem algumas vezes por mês, com os ataques quase diários feitos apenas com drones que a Rússia vem lançando, a Rússia consegue sobrecarregar as defesas aéreas da Ucrânia, permitindo que seus mísseis mais poderosos consigam romper. A Rússia usa essa estratégia para causar danos em cidades e infraestrutura da Ucrânia. Agora a estratégia rosa está pronta para dar o troco. O que podemos começar a ver da Ucrânia é que o país está conservando um grande número de mísseis Flamingo enquanto continua atacando a Rússia com drones. Quando os estoques de Flamingo estão altos, ataques como o de 21 de fevereiro são lançados, e o Flamingo tem mais chances de atingir seus alvos. Votkinsk sofreu danos graves como resultado direto de um ataque desse tipo, então estimamos que vamos relatar que a Ucrânia fará algo muito semelhante em algum momento durante a primeira metade de março. A produção deve acompanhar para que a estratégia rosa alcance seu potencial. Sobre drones, a Ucrânia está perto de alcançar os números necessários. De acordo com Zelensky, a Ucrânia construiu pelo menos 30 mil drones de longo alcance em 2025. Então, podemos presumir com segurança que atingirá um número semelhante ou até maior em 2026. 30 mil drones por ano equivalem a 2.500 drones por mês. Embora não esteja exatamente no mesmo nível dos números mensais de drones que a Rússia está produzindo, isso já deve ser mais do que suficiente para sobrecarregar as defesas aéreas nos tipos de locais estratégicos que a Ucrânia pretende atingir com o Flamingo. Hoffman ressalta o desafio de produção da Ucrânia. Do ponto de vista ucraniano, o ideal é seguir construindo muitos drones de longo alcance e também avançar para complementar esse arsenal com uma capacidade de mísseis pesados, como Flamingo, Netuno de longo alcance e Sapsan, disse ao Kiev Independente. Se a produção de drones de longo alcance crescer, a Ucrânia deve fabricar mísseis Flamingo suficientes para viabilizar sua estratégia rosa. No momento, não podemos afirmar com certeza que isso está acontecendo. Em agosto, a Nova Voz da Ucrânia afirmou que o país buscava produzir 50 mísseis Flamingo por mês, o que representaria um gasto mensal de cerca de 25 milhões de dólares. Em novembro, o fabricante dos mísseis Flamingo, Firepoint, afirmava estar produzindo 3 projéteis por dia, o que quase dobra a meta de produção, embora também dobre o custo. Ainda assim, se a estratégia rosa é acumular estoques, como a Rússia faz com seus mísseis, e depois lançá-los em momentos precisos, quando as defesas aéreas russas estão sobrecarregadas ou desgastadas, então a Ucrânia está no caminho certo com o Flamingo.
Afinal, 50 mísseis Flamingo por mês somam 600 ao ano, ou mais se a Firepoint fizer 3 por dia. Planeja-se oferecer um pacote padrão a outros países, produzindo lotes de mísseis Flamingo financiados pelos compradores. Metade dos mísseis ficará na Ucrânia e a outra metade irá para o Panamá. Se tudo correr conforme o planejado para a Ucrânia, a estratégia rosa pode ser o fator decisivo para acabar com a guerra. A Rússia será atingida em locais que Putin julgava seguros, e cada Flamingo que acerta um alvo enfraquece a Rússia na Ucrânia. O que a Ucrânia fez com o Flamingo em 21 de fevereiro não deveria surpreender. Quando chove, cai um temporal, e a cabeça de Putin está encharcada agora. A semana ruim do presidente da Rússia piorou, pois a Ucrânia mostrou que nenhum lugar do país está seguro de seu arsenal de longo alcance. A máquina de guerra foi escancarada. Um ataque ao seu coração foi desferido, quando a Ucrânia conseguiu algo para entrar para a história, fazendo em poucas horas o que a Europa não conseguiu fazer em anos. O progresso da Rússia estagnou, porque a Progress foi atingida. A Ucrânia realizou um ataque histórico à fábrica de defesa Micherinsky Zavod Progress na noite de 12 de fevereiro, causando grande incêndio e fumaça nas instalações. As forças russas não conseguiram impedir isso. A United 24 Media informa que soldados usaram armas leves para tentar deter projéteis ucranianos, provavelmente por falta de defesas aéreas em uma fábrica crucial para o esforço de guerra russo. Vamos explicar como em apenas um momento. Primeiro, o que sabemos sobre o ataque da Ucrânia é que ele ocorreu na região de Tambov, na Rússia, que fica a cerca de 480 quilômetros, ou quase 300 milhas a sudeste do Oblast de Moscou. A região possui muita infraestrutura ferroviária, mas na noite de 12 de fevereiro, a Ucrânia não mirava as linhas logísticas russas. Era uma fábrica que é tão vital para a aviação militar da Rússia e, crucialmente, para a capacidade do país de produzir mísseis, que vem sendo usados para atacar as cidades e a infraestrutura energética da Ucrânia. Autoridades russas dizem estar repelindo o ataque massivo de Vants, segundo a News Sky. Embora não pareça que tenha havido qualquer tipo de defesa de fato. Uma série de explosões abalou a fábrica Progress quando drones de ataque de longo alcance da Ucrânia atingiram diretamente seus alvos, criando uma situação em que o governador da região de Tambov, Yevgeny Pievshov, foi forçado a admitir que o ataque ocorreu. Claro, ele recorreu à velha desculpa dos destroços de drones, embora não tenha usado essas palavras específicas, ao afirmar que os drones foram abatidos sobre a zona industrial onde o incêndio começou. As defesas aéreas russas falharam e drones ucranianos atingiram os alvos. A News Sky informa que o incêndio na fábrica Progress foi tão intenso que podia ser visto a dezenas de quilômetros de distância. Canais russos no Telegram relataram o ocorrido na fábrica e destacaram que as autoridades tentam encobrir o incidente. A entrada da fábrica foi bloqueada e há rumores de que houve vítimas. A Rússia dificilmente conseguirá impedir que a notícia se espalhe, já que um incêndio desse tamanho, visível até da cidade vizinha, não é fácil de esconder. Esse ataque é enorme para a Ucrânia e devastador para a máquina de guerra russa. Por quê? A fábrica Micherinsky Zavod Progress é essencial para a máquina de guerra russa. Como destaca o relatório da New Sky de 13 de fevereiro, o ataque ucraniano visou destruir prédios de produção com equipamentos complexos, e não armazéns vazios de baixo valor para a Rússia. Esse equipamento fabrica componentes usados nos sistemas de controle de mísseis e aeronaves russos. O equipamento possui unidades eletrônicas, módulos de comutação e elementos radioeletrônicos essenciais para a navegação de armas ou aeronaves. Em resumo, esse foi um ataque que a Ucrânia realizou para cegar completamente as forças de mísseis da Rússia. E a Ucrânia precisou fazer isso porque a Rússia aumentou seus ataques com mísseis contra o território ucraniano durante o inverno. Segundo o Kiev Independente, em janeiro, a Rússia reformulou seus ataques em massa com mísseis e drones. Antes, as forças de Putin atacavam diversos alvos, mas agora focam na infraestrutura energética da Ucrânia, tentando congelar o país antes do clima esquentar e a guerra voltar a ser apenas a Rússia mandando seus soldados para a carnificina. As novas táticas da Rússia, fortalecidas pela maior produção de mísseis, sugerindo ineficácia das sanções ocidentais, visam sobrecarregar as defesas aéreas da Ucrânia. O especialista em defesa ucraniano Viktor Keviliuk afirma: uma grande combinação de armas em grandes quantidades indica mudança nas táticas de ataque. A Rússia tenta sobrecarregar as defesas aéreas usando ameaças variadas, não apenas um tipo de ataque. O uso de mísseis balísticos pela Rússia e a queda de destroços na Ucrânia indicam que muitos foram fabricados semanas antes do lançamento. Tudo isso indica que as sanções não estão cumprindo o papel que deveriam cumprir.
A Rússia continua recebendo componentes para produzir seus mísseis. Ela ainda recebe o necessário para que fábricas como a Progress sigam produzindo sistemas de orientação e equipamentos que mantêm esses mísseis operacionais. O ataque à Progress visou destruir uma das fontes de fabricação de mísseis russos. O golpe foi tão forte que até a Europa ainda sente os efeitos, enquanto a Ucrânia alerta que é preciso reforçar sanções e fiscalização para impedir fábricas como a Progress de continuarem suas atividades. O ataque à Progress pode ser visto como uma vingança da Ucrânia contra a Rússia pelos ataques de mísseis. Essa perspectiva é interessante, pois, como escreveu o Kiev Independente em 14 de fevereiro, a Rússia tenta justificar ataques à infraestrutura energética da Ucrânia como vingança pela estratégia de ataques em profundidade que está destruindo a Rússia de dentro para fora. A Rússia costuma usar termos como medidas forçadas e respostas para descrever seus ataques à Ucrânia, expressões vazias criadas para transferir para a Ucrânia a culpa pelo que a Rússia faz com seus mísseis. O que realmente está acontecendo, como diz o especialista em defesa Michael Clark, do King's College de Londres, é que os ataques russos às instalações de geração de energia da Ucrânia parecem ser projetados especificamente para afetar civis, o que automaticamente constitui evidência de um crime de guerra. A Ucrânia usa drones de longo alcance e um número crescente de mísseis e híbridos vidrone e míssil para atacar petróleo, infraestrutura de combustível, alvos militares e outros pontos estratégicos que enfraquecem a máquina de guerra russa. Para a Ucrânia, a justificativa de defesa é totalmente válida. Com o ataque à instalação Progress, a Ucrânia fechou uma fábrica crucial para a estratégia de longo alcance de Putin, algo que a Europa não conseguiu. Os ataques à Progress conseguiram ainda mais. Segundo a New Sky, a instalação em chamas fabrica não só componentes de mísseis e fuselagens. O veículo destaca que a Progress também fabrica equipamentos para oleodutos e gasodutos, usados pela Rússia no transporte de seus principais produtos pelo país e para o mundo. Nem é preciso explicar por que esse é outro ponto importante do ataque histórico da Ucrânia à fábrica Progress. Se a Rússia não conseguir construir ou manter oleodutos e gasodutos, a Ucrânia terá dado mais um golpe em uma indústria energética já em colapso. Tanto que o Kremlin arrecadou 50% menos em impostos sobre energia em janeiro de 2026 que no ano anterior. Se você incluir os produtos elétricos da Progress para o setor civil, você também vê a Ucrânia devolvendo ao povo russo a dor da guerra iniciada por Putin. A reação da Rússia é interessante. É uma mistura de confissões silenciosas, como as desculpas comuns de destroços de drones, e alegações de ter repelido com sucesso ataques à instalação Progress. Vimos algo parecido quando a Ucrânia atacou a usina em junho de 2025, embora naquela vez a Rússia tenha tratado o caso como um incidente local. Esse ataque é grande demais para a Rússia esconder o ocorrido. Você tem esse híbrido estranho de admissão e negação. Rússia diz ter controlado o incêndio, mas a New Sky relata que canais no Telegram afirmam que o fogo é tão intenso que pode forçar a evacuação de funcionários e moradores próximos. É uma história de dois lados. Sabemos que a versão da Rússia sempre traz propaganda e mentiras. Mencionamos recentemente a Ucrânia usando mísseis contra a Rússia. Isso ocorreu em mais uma rodada de ataques que transformou uma noite histórica para a Ucrânia em um colapso catastrófico da máquina de guerra russa de Putin. Antes de entrarmos nesse assunto, você está assistindo ao programa militar. Se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para fazer isso. Voltando aos mísseis ucranianos. Enquanto uma grande fábrica de componentes militares da Rússia pega fogo, a Ucrânia mostra força ao atingir outros alvos com seus próprios mísseis. Ou, mais especificamente, é o híbrido de míssil e drone, o Flamingo. Também em 12 de fevereiro, o United 24 Media informou que a Ucrânia realizou um ataque imenso contra um enorme depósito de munições militares que pertence à principal diretoria de mísseis e artilharia, ou GRAU. O impressionante ataque duplo fez novamente projéteis ucranianos voarem rumo à Rússia, enquanto mísseis Flamingo seguiram para a região de Volgogrado para destruir a instalação do GRAU perto de Koutuba. É considerado um dos maiores centros de armazenamento de munições, explosivos e mísseis usados pelo exército russo na Ucrânia. As forças de defesa da Ucrânia informaram no Telegram que realizaram a operação. Fortes explosões ocorreram na instalação, seguidas de uma detonação secundária. Enquanto os danos são avaliados, vemos mais um uso bem-sucedido do Flamingo contra alvo militar russo. Essa arma nunca deveria existir. Putin achava que a Ucrânia cairia diante da Rússia antes de criar qualquer míssil ou híbrido com drone capaz de ameaçar seriamente a Rússia. Uma instalação do GRAU foi destruída.
Mísseis lançados pela Rússia contra a Ucrânia explodem no solo, ampliando a destruição. Como se a semana já não estivesse ruim para a Rússia, esse foi só um dos vários ataques ucranianos em um dia de investidas contra a máquina de guerra russa. Também em Volgogrado, a Ucrânia atingiu a refinaria de petróleo Luavt-1, destruindo infraestrutura e elementos AVT-3, de acordo com o Estado-Maior ucraniano. Nas áreas ocupadas de Zaporísia, a Ucrânia também conseguiu destruir um depósito cheio de munição que os soldados russos estão usando todos os dias na Ucrânia. A reação da Rússia foi exatamente como esperado. O governador de Volgogrado, Andrei Bocharov, confirmou um incêndio em uma instalação do Ministério da Defesa da Rússia, com danos tão grandes que exigiram evacuações de emergência. Claro, não é mencionado o que é essa instalação, mas as imagens de explosões e incêndios compartilhadas no X pelo Noel Reports deixam isso claro. Canais de monitoramento relataram explosões intensas e sons de defesa aérea, sugerindo que a Ucrânia mirou algo valioso e, segundo ela mesma, teve acertos diretos. Bocharov também disse que a Rússia afastou as ameaças recebidas. Lá estão aquelas palavras de novo, mesmo enquanto a instalação que estava sendo alvo dessas ameaças está pegando fogo. Neste momento, não sabemos se as autoridades russas entendem o significado de repelir. Essa palavra se usa quando defesas aéreas impedem ataques, Bocharov, não quando uma instalação é tão atingida que a munição explode. O Ministério da Defesa da Rússia não comentou o ataque em Volgogrado, segundo a United 24 Media. Disseram que as defesas aéreas derrubaram 106 drones ucranianos na noite do ataque, sendo que um deles teria sido abatido em Volgogrado e outros 13 em Tambov. Mas alguém realmente pode acreditar nisso neste momento? Ambas as regiões possuem instalações estratégicas de mísseis russos destruídas. E o Ministério da Defesa simplesmente está enterrando a cabeça na areia, enquanto seus mísseis e os componentes usados para fabricá-los viram fumaça. A Ucrânia causou danos significativos em 12 de fevereiro. Danos tão intensos que arrancaram o coração da máquina de guerra russa. Em um momento, vamos te contar por que um desses ataques, realizado por um híbrido de drone e míssil chamado Flamingo, foi tão importante. Antes disso, foquemos no principal alvo dos ataques da Ucrânia, as capacidades de mísseis da Rússia. Já vimos como a Rússia usa mísseis para destruir a infraestrutura de energia da Ucrânia, visando matar civis indiretamente em vez de alvos militares legítimos. Segundo o analista militar ao Nova Voz da Ucrânia em dezembro, o principal problema da Ucrânia é que a Rússia pode substituir rapidamente os mísseis usados no conflito. Segundo Anatoly Kraptinsky, ex-oficial da Força Aérea da Ucrânia e especialista em aviação, a Rússia já produz mísseis suficientes para grandes ataques à Ucrânia, 1 ou 2 vezes por semana. Segundo Kraptinsky, por várias estimativas, a Rússia pode ter 500 mil de Iskanders em reserva, várias centenas de KH-101 e KH-555, além de estoques significativos de KH-59 e KH-32. Ele até fornece números específicos, observando que a Rússia conseguiu acumular entre 300 e 350 mísseis KH-101 e KH-555 até 500 mísseis balísticos Iskander, cerca de 250 a 300 mísseis de cruzeiro Iskandak e até 200 mísseis Kalibr. No total, isso dá ao agressor um grande estoque misto, que permite formar pacotes de ataque poderosos e manter o terror em alta intensidade, acrescenta Kraptinsky, ao observar que a Rússia está repondo seus mísseis a uma taxa entre 120% e 150% do seu consumo. Ou seja, a cada 100 mísseis usados pela Rússia na Ucrânia, ela fabrica entre 120 e 150. Isso é um problema, e as sanções ocidentais deveriam impedir os fabricantes russos de mísseis de produzirem isso. Esses fabricantes não foram tão afetados, pelo menos não na escala que a Ucrânia precisa. Os ataques históricos da Ucrânia têm propósitos claros. Destruir o depósito de armazenamento em Volgogrado é suficiente para tirar alguns dos mísseis da Rússia de operação, mas isso só vai durar até que a Rússia consiga mover mais de seus projéteis para o Oblast. O ataque a Progress é ainda mais relevante, pois destruir a produção de mísseis impede a Rússia de repor estoques. A Ucrânia faz o que as sanções não fizeram. E está fazendo isso ao continuar uma estratégia de ataques em profundidade, que tem se mostrado extremamente eficaz. A Sky News destaca que a Ucrânia vem desenvolvendo suas capacidades de longo alcance nos últimos anos para realizar ataques como os de Volgogrado e Tambov em 12 de fevereiro. A criação do Flamingo é um exemplo perfeito. Quando Putin invadiu, drones eram vistos só como incômodo ao forte exército russo, sem grande capacidade de detê-lo.
Agora, a Ucrânia possui um híbrido de drone e míssil que carrega uma quantidade imensa de poder de fogo e pode atingir alvos que estão literalmente a centenas de quilômetros dentro do território russo. Essas capacidades de longo alcance trazem 3 benefícios para a Ucrânia. Estrategicamente, ataques como os recentes desafiam diretamente a profundidade estratégica da Rússia. O Instituto de Inteligência e Segurança de Bloomsbury notou isso após a Operação Teia de Aranha da Ucrânia, quando o país destruiu grande parte da frota de bombardeiros estratégicos russos, com drones que a Ucrânia levou clandestinamente para a Rússia em caminhões. Esses ataques desafiam a doutrina estratégica da Rússia, que há muito se apoia na capacidade de recuar para a profundidade de seu território quando é atacada, segundo o Instituto. A Rússia não pode mais fazer isso, já que a Ucrânia possui armas capazes de atingir ativos russos tão profundamente dentro do território russo que esses ativos teriam que ser retirados a um ponto em que deixariam de ter relevância na guerra, para não serem mais afetados. Segundo a Forbes, em dezembro, a capacidade da Ucrânia de realizar esses ataques lhe dá vantagem nas negociações de paz. Putin tenta mostrar a guerra na Ucrânia como uma luta em que o país está prestes a ser destruído e que é só questão de tempo até o avanço total do exército russo. Ele vem tentando dizer coisas assim há 4 anos já. Sempre que a Ucrânia destrói uma fábrica de mísseis ou um depósito, fica claro que a enganação de Putin reflete seu desespero, já que os ataques profundos trouxeram a guerra para seu próprio território. E claro, também ao custo. Entre janeiro e agosto de 2025, os ataques da Ucrânia causaram um prejuízo de 74,1 bilhões de dólares à Rússia, o que equivale a 4,11% do produto interno bruto anual do país. Bilhões já foram acrescentados desde então, e a destruição da fábrica Progress soma ainda mais. Quem sabe quanto vai custar para a Rússia realizar os reparos necessários para colocar essa fábrica em funcionamento novamente? A Rússia precisa desses reparos, pois não pode ficar sem uma fábrica crucial para sua estratégia de mísseis. Os ataques de longo alcance da Ucrânia continuam a enfraquecer a narrativa que Putin tentou construir por anos. A Rússia não é toda poderosa. Ela é vulnerável e a Ucrânia prova isso. Com o Flamingo, ela já tem a arma ideal. Capaz de percorrer cerca de 3.000 quilômetros, ou aproximadamente 1.860 milhas, e de transportar uma ogiva de 1.150 quilos, ou 2.530 libras, o Flamingo é uma ameaça para a Rússia. A Ucrânia demonstrou isso em Volgogrado, mas é uma ameaça que Putin esperava eliminar. Em fevereiro saiu a notícia de que a Rússia, em um raro ataque baseado em inteligência, destruiu as linhas de produção do míssil Flamingo. Mas Putin não celebrou sua vitória por muito tempo. Como disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Munique, poucos dias depois, uma grande linha de produção foi destruída por um ataque com mísseis, mas já posso comentar sobre isso. Ela já foi realocada e a produção retomada. Nada impede o Flamingo. Ataques repetidos a ativos russos em Volgogrado e o ataque em janeiro ao campo de testes Kapustin Yar, usado pela Rússia para lançar mísseis hipersônicos Areshnik, comprovam isso. Enquanto o Flamingo segue voando após a Rússia falhar em cortar suas asas, o complexo militar industrial russo está sendo estrangulado. A Rússia não conseguirá manter suas ações na Ucrânia se perder instalações como a fábrica Progress. A Rússia precisa de mísseis. Ela precisa de estruturas de aeronaves em condições de uso. Cada ataque que reduz a capacidade de longo alcance da Rússia aumenta as chances de sobrevivência da Ucrânia e mostra que o país está mais forte apesar dos esforços de Putin. A Ucrânia fez em horas o que sanções não conseguiram em anos. É provável que a Ucrânia faça algo semelhante muito em breve, já que, entre outras estratégias, ataques em profundidade representam um caminho do país para a vitória contra a Rússia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, viu seu poder e popularidade despencarem desde que tomou a decisão fatídica de invadir a Ucrânia em 2022. Seu país foi isolado, sua economia foi devastada, seu exército não conseguiu alcançar quase nenhum dos objetivos declarados. E ele mesmo nunca pareceu tão fraco. Mas Putin sempre teve uma tábua de salvação fundamental à qual se agarrar: o petróleo. O petróleo, vital para a economia global, sempre foi a principal exportação da Rússia, garantindo recursos para sustentar as finanças do país e manter a máquina de guerra do Kremlin. Infelizmente para Putin, essa tábua de salvação pode ter sido cortada. A Ucrânia destruiu totalmente o setor petrolífero russo, sem possibilidade de retorno.
E não é como se Putin não tivesse sido avisado. As forças ucranianas deixaram suas intenções claras já faz algum tempo. Eles vêm atacando a infraestrutura petrolífera da Rússia, como refinarias, plantas de produção, instalações de armazenamento, petroleiros e oleodutos, desde os primeiros estágios da guerra. Mas realmente aumentaram a intensidade em 2025, lançando um número ainda maior de ataques contra as partes mais críticas do setor energético do Kremlin. Várias vezes surgiram relatos de grandes refinarias de petróleo sendo incendiadas ou petroleiros sendo destruídos em ataques noturnos de drones e ataques surpresa de mísseis. Repetidas vezes, a Rússia viu incontáveis galões de petróleo literalmente virarem fumaça, sendo obrigada a assistir enquanto sua capacidade de produção e exportação era reduzida a níveis cada vez menores, impactando diretamente suas exportações e potencial de lucro. Eles fizeram o que puderam para defender esses locais, instalando defesas aéreas e até convocando os reservistas do país em uma tentativa desesperada de proteger a infraestrutura crítica e evitar mais interrupções. Mas nada funcionou. Os ataques continuaram e a Ucrânia não está diminuindo o ritmo. Na verdade, está fazendo o oposto, intensificando ataques e aumentando a pressão sobre a indústria mais importante da Rússia. Isso levou ao que a Reuters e outras mídias classificaram como a maior interrupção no fornecimento de petróleo da Rússia moderna, confirmada pelos dados. Relatórios indicam que a capacidade de exportação de petróleo da Rússia caiu 40%. Isso equivale a cerca de 2 milhões de barris por dia. 2 milhões de barris que a Rússia costumava vender para várias nações ao redor do mundo todos os dias, trazendo enormes quantias de dinheiro para sua economia ao longo de um ano comum. 2 milhões de barris que sustentavam a máquina de guerra do Kremlin, permitindo à Rússia abastecer veículos, pagar soldados e produzir bombas, mísseis e drones para atacar cidades e vilarejos ucranianos. Uma fonte vital e fundamental de receita e apoio, severamente reduzida pela Ucrânia, e isso não aconteceu da noite para o dia. Resultado de uma campanha longa com ataques de precisão, exigindo planejamento especializado e execução impecável. Esses ataques aconteceram ao longo de 2025 e continuaram em 2026, com a Ucrânia identificando regularmente novos alvos, elaborando planos para danificá-los ou destruí-los e executando esses planos com eficiência implacável. Somente em março de 2026, por exemplo, houve vários ataques importantes contra algumas das instalações petrolíferas mais importantes da Rússia. Logo no início do mês, por exemplo, a Ucrânia realizou um ataque ao terminal de petróleo de Novorossiysk. Situada no Krai de Krasnodar, de frente para as águas do Mar Negro, essa cidade portuária é um local extremamente importante para as exportações de petróleo. Na instalação de petróleo Chevskaris, milhões de barris são recebidos de outras refinarias e armazenados nesse local antes de serem carregados em petroleiros. Muitos desses petroleiros fazem parte da infame Frota Fantasma da Rússia, uma rede clandestina composta por centenas de navios de transporte, que desafiam sanções internacionais ao seguir transportando petróleo da Rússia para outros países e canalizando fundos para o país para sustentar a guerra. Na noite de 2 de março, no entanto, testemunhas locais relataram que o terminal de petróleo Chevskaris foi incendiado após drones ucranianos entrarem na área. O prefeito local, Andrei Kravchenko, confirmou o ataque e moradores da região publicaram imagens e vídeos online mostrando a instalação em chamas. Essa nem foi a primeira vez que a instalação foi atingida. Em novembro de 2025, por exemplo, o carregamento de petróleo em Novorossiysk foi temporariamente suspenso após um ataque ucraniano. No mesmo mês, a instalação de Chevskaris foi novamente atingida pela Ucrânia. Desde o ataque mais recente, relatos dizem que este terminal de petróleo, que normalmente é capaz de processar até 700 mil barris de petróleo por dia, tem operado muito abaixo de sua capacidade máxima. Apenas algumas semanas depois, em 16 de março, surgiram relatos de outro ataque bem-sucedido da Ucrânia, também no Krai de Krasnodar. Desta vez, na cidade de Lubinsk, que fica ao lado do rio Bolshaya Laba, a mais de 300 milhas, ou 500 quilómetros, das linhas de frente da guerra. Durante a noite, por volta das 2 da manhã, para ser mais preciso, equipes de drones ucranianas atacaram o depósito de petróleo da cidade, um ponto vital que conecta as instalações de produção de combustível da Rússia às operações militares na linha de frente nas regiões do sul da Ucrânia.
Canais locais do Telegram relataram explosões perto do depósito de petróleo nas primeiras horas da manhã, com vídeos e fotos mostrando chamas subindo e fumaça cobrindo o céu sobre vários tanques de combustível. O incêndio aparentemente continuou até o final da manhã e a cada minuto que passava, mais e mais do recurso mais precioso e valioso da Rússia era perdido. Foram necessárias 4 equipes de bombeiros junto com equipes de resgate para finalmente controlar e com ainda mais pessoal extinguir o incêndio. Mas a essa altura o dano já estava feito e ainda mais estava por vir. 21 de março. 5 dias após o ataque a Libinsk, drones ucranianos atacaram de novo. Desta vez, os drones foram avistados nos céus acima da refinaria de petróleo de Saratov, situada no sudoeste da Rússia, na região de Saratov. Pertencente e operada pela empresa estatal Rosneft, esta é uma das refinarias de petróleo mais antigas da Rússia ainda em operação. Ela é extremamente grande, com um volume impressionante de processamento de petróleo de cerca de 4,8 milhões de toneladas. É uma peça-chave da indústria petrolífera russa, capaz de produzir mais de 20 diferentes variedades de combustíveis e produtos químicos, incluindo gasolina, diesel e óleo combustível. Ela também produz gasóleo de vácuo e enxofre técnico, ambos ingredientes essenciais para os complexos industriais e máquinas militares da Rússia. Sem surpresa, este local foi identificado desde cedo como um alvo prioritário para as forças ucranianas. Eles o atingiram mais de uma dúzia de vezes desde o início da guerra. E o ataque de 21 de março foi um dos mais eficazes, forçando a refinaria a interromper completamente as operações. Segundo o canal Astra no Telegram, citando fontes oficiais do Ministério de Situações de Emergência da Rússia, uma unidade secundária de processamento de petróleo e um grande tanque vertical de armazenamento foram danificados no ataque. Um tanque de combustível diesel com capacidade impressionante de 10.000 toneladas também foi incendiado, e os incêndios subsequentes se espalharam por uma vasta área de pelo menos 400 metros quadrados, ou 4.300 pés quadrados. Além disso, destroços dos drones também caíram sobre uma usina termoelétrica próxima, causando danos adicionais. Tudo isso foi resultado do trabalho árduo e da preparação cuidadosa das equipas ucranianas de guerra com drones, líderes mundiais nesse campo, incluindo o primeiro centro separado, a 414ª Brigada Pássaros Magiares e o 413º Regimento de Incursão, em coordenação com outras equipes das Forças de Defesa da Ucrânia. A Rosneft tem visto instalações como a refinaria de Saratov sofrerem danos tão frequentes e graves que busca desesperadamente novas formas de protegê-las. Mas seja o que for, não está funcionando. Nada parece capaz de parar os drones da Ucrânia, que aparentemente podem atacar em qualquer lugar, a qualquer momento, até mesmo em locais que ficam a centenas de quilómetros dentro do território russo, em áreas que teoricamente deveriam ser relativamente seguras. E o pior ainda estava por vir para a Rússia, porque as últimas semanas de março de 2026 ainda trariam vários outros ataques, ainda maiores e mais devastadores do que os anteriores, deixando a indústria petrolífera do país na situação mais perigosa em anos. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso, você está assistindo ao programa militar. E se ainda não se inscreveu, agora é a hora. No fim de março, a Rússia estava cambaleando. Além das forças terrestres não conseguirem avançar, várias equipes de assalto foram eliminadas pelos defensores da Ucrânia e a infraestrutura petrolífera sofreu graves danos causados pelos drones de Kiev. Então veio o ataque ao terminal de petróleo de Primorsk, localizado na região de Leningrado, não muito longe da fronteira entre a Rússia e a Finlândia. Primorsk é o segundo maior porto russo no Báltico, depois de São Petersburgo. É um local de enorme importância para as exportações de petróleo russo pelo Mar Báltico, movimentando literalmente dezenas de milhões de toneladas de petróleo bruto e derivados todos os anos. É o ponto final do sistema de oleodutos do Báltico e central para embarques da frota sombra da Rússia. Muitos desses petroleiros de propriedade privada entram e saem regularmente do porto de Primorsk, exportando o petróleo bruto dos Urais fora dos canais oficiais, fornecendo uma fonte ilícita, porém lucrativa, de receita para o Kremlin. Mesmo danos menores a um local tão crítico podem ter impactos sérios nos embarques de energia da Rússia e na infraestrutura ao redor. Mas a Ucrânia não estava interessada em causar danos menores. Ela queria incendiar o porto, causando o máximo de interrupção e devastação possível.
Então, durante a noite de 23 de março, as forças de Kiev lançaram um ataque em grande escala, com vários drones indo em massa em direção a Primorsk. Isso fez parte de um ataque muito maior, no qual autoridades russas teriam abatido cerca de 250 drones em várias regiões, incluindo Leningrado, Kursk, Moscou e Belgorod. Apesar das defesas aéreas russas na região, alguns dos drones ucranianos conseguiram atingir seus alvos, provocando um grande incêndio no extenso centro de exportação de petróleo. O pessoal foi evacuado rapidamente e as operações suspensas enquanto o incêndio se espalhava, causando danos ao parque de tanques e à infraestrutura de manuseio de petróleo. O governador Alexander Drozdenko confirmou que um drone atingiu um tanque de combustível, causando o incêndio. Bombeiros foram enviados ao local, mas tiveram dificuldade para conter as chamas. Imagens nas redes sociais mostraram fumaça preta densa subindo da instalação por dias após o ataque. Imagens de satélite confirmaram que ao menos 4 tanques de combustível pegaram fogo e, embora a instalação tenha retomado as operações, funcionou com capacidade bem reduzida. No dia 25 de março, os drones voltaram, incendiando outro porto de petróleo russo, o Ust-Luga. Apesar de estar localizada a cerca de 620 milhas, ou 1000 quilómetros da fronteira ucraniana, as incríveis equipes de drones de Kiev conseguiram enviar com sucesso seus veículos aéreos não tripulados até essa base no Mar Báltico, no noroeste da região de Leningrado, na Rússia. O governador Drozdenko novamente teve que dar más notícias, informando ao público russo que bombeiros foram acionados para combater outro incêndio. Drozdenko também tentou minimizar o impacto do ataque, mas relatos nas redes sociais e imagens postadas online contaram uma história bem diferente, com moradores contabilizando pelo menos 10 explosões na região. Moradores relataram um grande incêndio iluminando o céu noturno e uma torre de fumaça preta enchendo o ar ao amanhecer. Novamente, o ataque atingiu uma das áreas mais produtivas da indústria petrolífera russa. Dizem que o porto de Ust-Luga é capaz de movimentar cerca de 700 mil barris de petróleo todos os dias. Também é um local de produção extremamente importante, processando até 45 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano. E produzindo cerca de 30 milhões de toneladas de gás natural liquefeito, GNL, além de milhões de toneladas de etano e gás liquefeito de petróleo, GLP. Como é o local tão importante, já foi alvo da Ucrânia em várias ocasiões. Com o primeiro grande ataque realizado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, ocorrendo lá atrás, em janeiro de 2024, e o segundo ataque realizado em agosto de 2025. O ataque de março de 2026 é apenas o mais recente golpe devastador contra essa instalação tão castigada, segundo vários relatos. Todo o terminal, que também exporta outros produtos como carvão, grãos e fertilizantes, teve que ser isolado e fechado enquanto os bombeiros combatiam o incêndio. Nos dias seguintes, as autoridades tiveram dificuldades para reativar o porto, que pode demorar a operar próximo da capacidade máxima. O pesadelo do petróleo na região de Leningrado continuava. Na noite de 26 de março, outro ataque de drones em grande escala ocorreu. Desta vez, os drones da Ucrânia se concentraram em torno de uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia, a refinaria de síntese orgânica de petróleo de Kirishi, ou refinaria Kinev, situada não muito longe de São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia. Pertencente a uma das maiores empresas de gás da Rússia, essa planta refina até 20 milhões de toneladas de petróleo por ano, sendo a segunda maior refinaria do país em capacidade de processamento. Ela produz grandes quantidades de combustível e petroquímicos usados na Rússia e exportados para parceiros globais. No dia 26 de março, mais de 20 drones ucranianos atingiram infraestruturas críticas neste local e em seus arredores, com o governador regional Alexander Drozdenko tendo que mais uma vez subir ao microfone para relatar o que havia acontecido. Como os governadores russos costumam fazer em casos assim, Alexander Drozdenko tentou focar nos pontos positivos, destacando que os sistemas de defesa aérea da região conseguiram repelir vários drones ucranianos e acrescentando que não houve relatos de vítimas. No entanto, ele admitiu que uma zona industrial não identificada sofreu alguns danos. E enquanto o Ministério da Defesa russo se gabava de ter abatido cerca de 125 drones ucranianos de asa fixa na mesma noite,
O país também foi obrigado a suspender as operações de voo em vários de seus aeroportos mais importantes, incluindo Sheremetyevo em Moscou e Pulkovo em São Petersburgo. Ataques como esses não vão parar. Na verdade, é provável que fiquem ainda mais intensos e devastadores, quanto mais tempo a guerra durar. Nos primeiros dias, a Ucrânia precisou focar mais em defender seu território e repelir ataques russos. Ela não tinha tempo nem recursos para se dedicar a contra-ataques, nem possuía os meios necessários para ataques de precisão em profundidade no território russo, como drones e mísseis. Agora, a situação é completamente diferente. A Ucrânia realizou milagres desenvolvendo sua indústria de defesa nacional do zero, com centenas de novas empresas surgindo e começando a trabalhar, desenvolvendo mísseis de longo alcance e drones inovadores capazes de destruir infraestrutura russa. As forças de defesa do país ficaram mais hábeis em enfrentar ataques russos na linha de frente, dominando táticas como a estratégia de esgotamento em bacias, que atrai unidades russas para armadilhas antes de eliminá-las com drones e artilharia. Isso, por sua vez, finalmente liberou o exército da Ucrânia para não apenas realizar um ou outro ataque isolado contra a Rússia aqui e ali, mas para lançar uma campanha concentrada e coordenada de ataques em profundidade contra os ativos e infraestruturas de maior valor do Kremlin. Oleodutos, refinarias, petroleiros, portos e muito mais estão sendo sistematicamente encontrados, alvos e destruídos. Embora a Ucrânia talvez não tenha poder de fogo para destruir totalmente essas instalações, qualquer dano, mesmo pequeno, faz diferença. Cada drone cumpre seu papel, cada impacto importa e cada incêndio e explosão resulta em perdas e danos para a Rússia se preocupar. E toda vez que um desses grandes instalações é atingido, quase sempre precisa ser desligado temporariamente. Enquanto o pessoal é evacuado, os incêndios são apagados e as áreas danificadas são inspecionadas e reparadas. Em instalações desse porte, poucas horas paradas podem custar milhões de dólares. Quando a Ucrânia tira várias refinarias de operação por dias seguidos, isso realmente faz diferença. Isso atinge Putin e seus comparsas do Kremlin onde mais dói, no bolso. Esses ataques prejudicam a economia russa e dificultam obter recursos para sustentar a guerra. E com o país já enfrentando dificuldades para recrutar, sofrendo mais baixas do que consegue suportar e sem conseguir avanços significativos no campo de batalha, a situação de Putin está ficando cada vez mais sombria. Ele está preso em uma guerra que não tem chance de vencer contra um adversário que fica mais forte a cada dia. A economia do seu país está em frangalhos. Muitos de seus aliados praticamente o abandonaram. A comunidade internacional continua isolando seu povo e punindo seus oligarcas. E a única tábua de salvação a qual ele se agarrou desesperadamente todo esse tempo, sua próspera indústria do petróleo, chegou ao seu ponto mais fraco de todos os tempos. Para a Ucrânia, atacar a infraestrutura de petróleo claramente traz resultados. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky afirmou várias vezes que desmantelar a indústria petrolífera russa é a forma mais rápida e mais eficiente de encerrar a guerra, e os dados comprovam sua afirmação. Se a Ucrânia conseguir manter esse tipo de ataque, ou até mesmo intensificá-los com drones adicionais ou até ataques com mísseis, Putin não terá outra opção a não ser retirar suas tropas ou assistir a seu país inteiro ser destruído. Nas últimas semanas, a Ucrânia intensificou seus ataques à infraestrutura energética russa, em especial às suas principais refinarias de petróleo. Imagens espetaculares de incêndios apocalípticos causados por ataques aos portos de petróleo em Primorsk e Ust-Luga, no Oblast de Leningrado, ganharam destaque internacional. Imagens de satélite posteriormente confirmaram grandes danos em ambos os locais. Esses ataques foram um golpe sério para a máquina de guerra russa. Porquê? Porque atingir as exportações de petróleo da Rússia é atingir suas forças armadas, onde dói, no bolso. Além dos ataques em Primorsk e Ust-Luga, a Ucrânia também realizou novos ataques contra outras duas refinarias russas. Kirishi Nefteoxyntez, ou KINEF para abreviar, localizada na cidade de Kirishi, Oblast de Leningrado, e Yaroslavl Nefteoxyntez, ou Janus, situada na cidade de Yaroslavl, no Oblast de mesmo nome. Os ataques podem fazer com que as forças armadas russas parem completamente, mas por razões totalmente mecânicas e não financeiras. Veja o que a Ucrânia atingiu e porque esses ataques são um duro golpe para o Kremlin. As refinárias Kirishi Nefteoxyntez e Yaroslavl Nefteoxyntez ficam a cerca de 690 a 700 km da fronteira ucraniana mais próxima.
Mas essas não são refinarias comuns. A Rússia tem pelo menos 50 refinarias no total, o que mostra o quão vasta é a indústria de petróleo do país. Kinev é considerada a segunda maior e Janusz a quarta. As duas refinarias têm uma produção estimada de cerca de 380.000 e 300.000 barris de petróleo por dia, respectivamente. A capacidade total de refino da Rússia é estimada em cerca de 6,5 a 6,6 milhões de barris por dia. Então, a Rússia perde um pouco mais de 10% de sua capacidade total de refino a cada dia que essas duas refinarias ficam fora de operação. Isso é enorme. Desde os ataques ucranianos a essas instalações no fim de março, ambas parecem totalmente fora de operação. Já está chegando a uma semana sem nenhuma produção, sem previsão para a retomada das operações. Com ataques aos centros de exportação próximos de Primorsk e Ust-Luga, a Rússia perde grandes receitas com exportações de petróleo. E tudo isso ocorre no pior momento. No mundo todo, o preço do petróleo tem disparado como resultado do fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã em resposta aos ataques dos Estados Unidos e de Israel. Cerca de 20% do comércio global de petróleo passa por esse estreito, e o seu fechamento, que já dura mais de um mês, causou o que alguns chamam de o maior choque de oferta de petróleo da história. O problema é tão grave que os Estados Unidos suspenderam temporariamente sanções às exportações do petróleo da Rússia e Irã para tentar preencher a lacuna. O presidente russo Vladimir Putin estava salivando com a perspectiva de uma demanda massiva por petróleo russo para cobrir a escassez, especialmente a preços 2 ou 3 vezes maiores do que conseguia anteriormente. Mas o oposto está acontecendo. Com os preços atuais, ele perde de 50 a 100 milhões de dólares por dia, devido aos ataques às duas refinarias e aos centros de envio do petróleo que produzem. Isso deve doer, mas os ataques a Kinev e Janusz causaram uma dor de cabeça ainda maior, pois essas refinarias não produzem só uma linha padrão de produtos, mas vários tipos de combustível. Elas também fabricam a maioria dos óleos industriais especializados da Rússia, incluindo os amplamente usados pelos militares. Se a Ucrânia conseguir desativá-las de vez, a máquina de guerra de Putin vai ficar cada vez mais paralisada, podendo até parar completamente. Tecnicamente, existe uma terceira refinaria que produz os óleos industriais de que os militares russos precisam para continuar operando, a refinaria Lukoil Volgograd Neft Pererabotka, em Volgogrado. Com uma produção de 280.000 a 300.000 barris por dia, cerca de 5% do total do refino da Rússia, é a maior refinaria do Distrito Federal Sul da Rússia. No entanto, ela também foi repetidamente atacada pela Ucrânia. A Ucrânia já atingiu a planta 9 vezes. O último ataque, na noite de 11 de fevereiro, danificou uma unidade-chave de destilação de petróleo responsável por 40% da capacidade e forçou a suspensão total das operações. Até o final de março, a instalação continua fora de operação e nenhum cronograma de reinício foi fornecido. Então, não há muito alívio para Putin por lá. A refinária de Volgogrado é especializada em refino profundo, com produção de diesel e gasolina padrão, além de combustíveis especiais como querosene de aviação, óleo combustível, betume e lubrificantes. Muitos deles são vitais para as forças armadas russas. Não é possível manter caças e bombardeiros estratégicos no ar sem combustível de aviação. E não é possível manter blindados, defesa aérea móvel e artilharia funcionando sem os lubrificantes necessários para suas peças móveis. Para Putin, isso não é apenas o dobro, mas o triplo do problema. Sendo a segunda maior refinaria do país, Kinev produz cerca de 80 produtos diferentes. Isso inclui gasolinas automotivas, combustíveis diesel, querosene de aviação, óleos combustíveis, betumes de petróleo, gás liquefeito de petróleo, aromáticos e solventes de petróleo, parafinas de petróleo, ácido sulfúrico, enxofre e muito mais. Mais importante, a planta também produz praticamente todos os tipos de querosene de aviação, tanto para a aviação civil quanto para a aviação de combate. Isso inclui os tipos de combustível de aviação TS-1, T1, T1S, T2 e RT. O mais utilizado é o TS-1, que é considerado comparável ao Jet E-1 ocidental. Esse é o querosene padrão usado na maioria das aeronaves militares e civis russas. É reconhecido por seu desempenho superior em clima frio, com ponto de congelamento de menos 58 graus Fahrenheit. RT, às vezes chamado de PT, já que é assim que aparece no alfabeto cirílico, é uma versão superior do TS-1.
é frequentemente chamado de combustível russo unificado para aviões subsónicos e supersónicos. RT é um produto hidrotratado com especificações de qualidade superiores e é utilizado por aeronaves de combate supersónicas como o Su-30 em missões onde o combustível pode aquecer. Cada dia que Kinev fica fora do ar priva a Força Aérea Russa dos combustíveis essenciais para manter caças e bombardeiros voando. Ninguém sabe o tamanho das reservas desses combustíveis especiais da Rússia, mas o ritmo das operações na Ucrânia indica que não devem durar muito. Mas os problemas de Putin com a Kinev fora do ar não se limitam aos combustíveis de aviação. A Kinev é a única refinaria explicitamente identificada como produtora dos óleos combustíveis marítimos F5 e F12 para a Marinha Russa. Esses óleos são essenciais para manter grandes embarcações navais, como o porta-aviões movido a vapor Almirante Kuznetsov e os destroyers da classe Sovremeny do projeto 956 em operação. Apesar da Kinev ser maior e produzir 26% mais que a Yanos, ataques ucranianos a esta última tendem a impactar ainda mais os militares russos. Yanos é uma refinaria estratégica que abastece Moscou, o Distrito Federal Central da Rússia e o Ministério da Defesa russo. Também é o maior produtor russo de óleos e lubrificantes especiais, processando 15 milhões de toneladas de petróleo por ano. Seus principais produtos incluem gasolinas automotivas, óleo diesel, combustível de aviação, óleo combustível para aquecimento, betumes para estradas, telhados e construção, produtos de parafina, hidrocarbonetos aromáticos, além de óleos básicos para compressores, transmissão e industriais. Yanos é o único produtor de diesel ártico especializado, feito para um padrão exclusivo do Ministério da Defesa da Rússia. Eficaz até menos 85 graus Fahrenheit, o combustível alcança esse desempenho em temperaturas extremamente baixas, sem o uso de aditivos. Em vez disso, ele usa processos avançados de refino, como o processo de isodewaxing, para garantir a operação em condições árticas e antárticas. Óleos e lubrificantes para turbinas, industriais, compressores e transmissões da Yanos são amplamente usados em equipamentos militares e especiais. O mesmo se aplica aos óleos básicos usados na produção de lubrificantes e óleos especiais. Em particular, a Yanos produz óleos e lubrificantes para os motores e transmissões dos tanques T-90M, T-72, B-3M e T-62. Toda a linha de veículos blindados russos e transportadores de pessoal blindados, transportadores pesados multi-eixos, Platform O, usados para transportar sistemas de mísseis estratégicos, veículos de carga e transporte das forças de mísseis estratégicos, caminhões pesados Kamaz, equipamentos de engenharia e equipamentos militares especiais. Mas não para por aí. A Yanos também produz óleos para os tanques T-80U BVM, equipados com unidades de turbina a gás, e para os sistemas hidráulicos e acionamentos das famílias de sistemas de mísseis de defesa aérea Buk, Tor e Pantsir, além de óleos e lubrificantes para unidades de turbina a gás em navios da Marinha Russa. A fábrica também produz óleos para caixas de câmbio dos helicópteros de ataque das séries Mi e Ka, assim como para os motores turbohélice e caixas de câmbio do bombardeiro estratégico 295 EM. Ainda não se sabe qual é o tamanho das reservas russas desses óleos e lubrificantes críticos, se existirem. Uma coisa é certa, cada dia de paralisação da Yanos aumenta a chance de componentes essenciais da máquina de guerra russa travarem em todas as operações. Se os tanques russos já têm desempenho abaixo do esperado, imagina sem motores lubrificados. Os recentes ataques ucranianos mostram que a defesa aérea da Rússia está sobrecarregada com a intensidade crescente dos ataques. Imagine o quão vulneráveis eles seriam sem conseguir mover fisicamente sistemas como o Pantsir para repelir ataques. Felizmente, o conflito na Ucrânia ainda não se tornou nuclear, então ainda não vimos o sistema de mísseis balísticos intercontinentais RS-24 Yars em ação. Mas mesmo que isso acontecesse, com o Platform O, também conhecido como a família de transportadores Kamaz 7850 fora de ação, a capacidade da Rússia de usar o Yars seria severamente limitada. As variantes 12x12 e 16x16 do Platform O servem como lançadores transportadores iretores, ou TELs, para o RS-24 Yars. Agora, se você está cansado de ver as mesmas notícias sendo repetidas em todas as suas fontes de informação, você está no lugar certo.
Aqui no programa Militar nós não apenas investigamos além das manchetes militares, nós explicamos porque elas são importantes. Aperta o botão de inscrever-se para ficar sempre por dentro de tudo. Agora, não é só o componente terrestre da tríade nuclear russa que está comprometido pelo fechamento prolongado da refinaria Yanos. O componente aéreo da tríade também fica ameaçado a cada dia que a refinaria permanece fora de operação. O Tu-95EM é um dos principais bombardeiros estratégicos da Rússia, com cerca de 47 em serviço ativo e outros 13 ou mais armazenados provavelmente inutilizáveis, exceto para peças de reposição. A frota foi gravemente degradada durante a ousada Operação Teia de Aranha do ano passado. Aproximadamente 6 a 8 Tu-95EM foram destruídos e outro ficou gravemente danificado durante aqueles ataques às bases aéreas de Olenia e Belaya, onde estavam estacionados. A Rússia não pode se dar ao luxo de perder ainda mais. O Tu-95EM transporta o míssil de cruzeiro nuclear KH-102. O míssil de cruzeiro de longo alcance KH-55 com capacidade nuclear e o míssil de lançamento aéreo de curto alcance KH-15, também com capacidade nuclear. Ele também transporta e regularmente aterroriza a Ucrânia com mísseis de cruzeiro convencionais KH-101. Mas o bombardeiro só pode lançar mísseis se estiver no ar. E isso não ocorre se seus motores turbohélice e engrenagens não forem lubrificados adequadamente, porque a refinaria que produz o óleo está em chamas. Embora não se saiba quanto tempo levará para restabelecer as operações nas duas principais refinarias, é improvável que tenham sido desativadas permanentemente. Essas são instalações enormes, com Yanos ocupando 809,1 hectares de instalações de processamento. Alguns ataques, principalmente com drones de longo alcance e cargas pequenas, não bastam para destruir uma planta grande. Por isso, a Ucrânia prioriza a quantidade, não necessariamente a qualidade. A Ucrânia ataca as instalações com frequência, causando danos e aumentando os custos de reparos e perdas por paralisação da produção. Os ataques de 28 de março a Yanos em Yaroslavl são o segundo grande ataque à instalação. O primeiro, em 12 de dezembro de 2025, danificou a unidade AVT-4, que representa cerca de 1/3 da sua capacidade, além da plataforma de carregamento de óleo. Fontes da indústria confirmaram a suspensão total da produção após o ataque, assim como em março, mas parte dela foi restaurada antes do segundo ataque. Da mesma forma, o ataque de 26 de março a Kyiv causou um incêndio e danificou duas unidades principais de processamento, Elo AVT-4 e Elo AVT-6, forçando Kyiv a interromper todas as operações. Instalações de produção de betume de petróleo, o resíduo mais pesado do processamento do petróleo bruto, além de unidades-chave de processamento de petróleo bruto e unidades de fracionamento de gás, usadas para separar gases leves após o refino do petróleo, também foram danificadas. Foi a sexta vez que a refinaria foi atingida, com alguns dos ataques anteriores confirmados em 8 de março, 14 de setembro e 4 de outubro de 2025. Em 8 de março de 2025, as autoridades russas afirmaram que um drone ucraniano foi abatido sobre a refinaria pelas defesas aéreas russas. Segundo o governador do Oblast de Leningrado, Alexander Drozdenko, destroços do drone danificaram a parte externa de um tanque de armazenamento. Ele relatou uma história semelhante após o ataque de 14 de setembro, afirmando que a defesa aérea russa interceptou 3 drones na região de Kurishi, com destroços de um drone abatido caindo no local da refinaria e provocando um incêndio. O incêndio já havia sido extinto e não houve vítimas, segundo ele. No entanto, a Reuters informou que o ataque forçou a paralisação da produção em uma unidade de processamento-chave da refinaria, responsável por quase 40% da capacidade produtiva da planta. Fontes da Reuters relataram que uma fornalha e outros equipamentos da unidade foram danificados no ataque, forçando a paralisação da produção. Os reparos estavam previstos para durar um mês, mas a Ucrânia estava longe de terminar com essa refinaria azarada. Apenas 3 semanas depois, em 4 de outubro, eles atacaram novamente. Drozdenko afirmou que a defesa aérea abateu 7 drones sobre Kurishi e os destroços causaram um incêndio em uma área industrial, posteriormente extinto. Os drones provavelmente visavam a refinaria Kyiv e as imagens do grande incêndio indicam que ela foi atingida, seja por ataque direto ou destroços. Os ataques de março de 2026 parecem ter causado os maiores danos à instalação até agora e não há indícios de que a Ucrânia pretenda parar. Por que faria isso?
russo. As duas instalações e a refinaria de Volgogrado são essenciais para manter a máquina de guerra russa abastecida e operando. Ataques regulares a essas instalações degradam a capacidade da Rússia de continuar produzindo equipamentos especializados e importantes, o que é absolutamente necessário para que ela continue travando a guerra. Sim, os ataques da Ucrânia vão além dessas instalações. Somente na região do Báltico, a Ucrânia atingiu vários outros alvos que interromperam operações militares e civis russas, durante a mesma semana dos ataques mais recentes a Kiev e Janusz. O aeroporto de Pulkova, o segundo maior da Rússia e principal aeroporto internacional que atende São Petersburgo, foi forçado a suspender voos pela 10ª vez durante os ataques de 26 de março. Na noite de 24 para 25 de março, drones ucranianos atingiram um complexo de processamento de gás da Novotek no porto de Ust-Luga, com o Serviço de Segurança da Ucrânia e as Forças de Operações Especiais reivindicando a autoria. A operação ocorreu após um ataque de drones ao terminal de petróleo de Primorsk entre 22 e 23 de março, que incendiou um depósito de combustível. Autoridades ucranianas disseram que esses ataques coordenados fazem parte de um esforço contínuo para atingir a infraestrutura de exportação que financia a guerra da Rússia e apoia o envio global de petróleo e gás. Os ataques à infraestrutura energética russa foram apropriadamente apelidados de sanções cinéticas, e eles doem. A interrupção das exportações da Rússia e o pandemônio causado na sociedade russa pelas perturbações nas viagens impactam, sem dúvida, a capacidade da Rússia de travar a guerra e de manter a população apoiando o conflito de modo geral. Mas os ataques às 3 principais instalações que mantêm suas forças armadas abastecidas de lubrificantes doem ainda mais. Unidades de refino danificadas, como destilação primária e craqueadores catalíticos, reduziram a produção de combustíveis de uso militar. O ataque a Kiev, em março de 2026, cortou mais de 6% da capacidade de refino da Rússia e interrompeu o abastecimento ao noroeste do país por tempo indefinido. Os ataques também interromperam o abastecimento aos territórios ocupados na Ucrânia, desacelerando e, em alguns casos, aparentemente paralisando a vacilante ofensiva russa da primavera. Estes ataques às refinarias, junto com muitos outros, já desativaram de 15% a 40% da capacidade de refino da Rússia em diferentes momentos, forçando Moscou a reduzir as exportações de combustível e usar reservas para suprir a demanda interna, principalmente das Forças Armadas. A queda da receita do petróleo prejudica a capacidade de Putin de financiar a guerra e leva os preços dos combustíveis, aumentando o descontentamento popular. Isso obrigou a Rússia a adotar postura defensiva. Ataques às refinarias no interior da Rússia fizeram Putin realocar seus recursos limitados de defesa aérea para protegê-las. A Rússia precisou convocar reservistas para operar esses sistemas. Mais defesa aérea no interior reduz a disponibilidade no campo de batalha, favorecendo a Ucrânia. Mas, mais importante ainda, quanto mais tempo essas refinarias permanecerem fora de operação, maior será a pressão sobre as partes funcionais das máquinas que impulsionam a máquina de guerra russa. Putin simplesmente não pode se dar ao luxo de continuar enviando tanques, veículos blindados, sistemas de defesa aérea e até mesmo sua força aérea para a batalha se o óleo necessário para movê-los e lubrificá-los não estiver disponível. Quanto mais a Ucrânia ataca essas refinarias, mais ela enfraquece fundamentalmente a capacidade da Rússia de continuar travando guerra contra ela. É natural que a Ucrânia siga atacando essas instalações, a menos que seus aliados a convençam do contrário. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já sugeriu que alguns parceiros começaram a pressioná-lo para reduzir a intensidade dos ataques da Ucrânia à infraestrutura energética russa. O motivo, é claro, não tem nada a ver com simpatia pela Rússia. Os estoques de petróleo estão diminuindo no mundo todo como resultado do impasse no Estreito de Hormuz. As nações ocidentais, a contragosto, tiveram que permitir temporariamente o retorno do petróleo russo ao mercado para evitar alta nos preços e manter a estabilidade económica global. A Ucrânia pode ser obrigada a adiar novos ataques por um tempo, e não apenas por esses motivos diplomáticos. Com o tempo, os preços elevados do petróleo sem dúvida trarão consequências para a Ucrânia e para o resto do mundo também. Mas se o choque de oferta não durar muito mais tempo, podemos esperar ver mais explosões de petróleo iluminando os céus da Rússia, especialmente nessas 3 refinarias tão cruciais para o exército russo. Isso é claro se Zelensky atender aos pedidos dos aliados para diminuir o ritmo desses ataques. Mesmo que ele atenda, a Ucrânia ainda tem muitos outros truques na manga. Veja este vídeo sobre uma estratégia genial que pode encerrar a guerra a favor da Ucrânia.